Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a Inianga da Calunga. Bom, seguindo a minha promessa, eu prometi que ia trazer uma série para vocês de marmoteiros, né, da séculos, acho que dá pra gente falar bem dos séculos 16, 17, 18, 19, 20, tá? E não vou só trazer os marmoteiros, eu vou trazer também os oportunistas, tá bom? Vamos começar aqui, então, por Helena Blavatsky, tá? Helena Blavatsky, ela era russa, né? Diz a biografia dela, né? Isso a gente, às vezes, não consegue comprovar, porque se hoje, às vezes, é difícil comprovar algumas coisas, né? Imagina no século XIX, tá? Que a família dela foi diplomata na Índia, né? E ela cresceu ali nessa região. Ela fundou a Sociedade Teosófica em 1875, junto com Henry Steele Olcott. Como que eu conheci Helena Blavatsky? Eu devia ter uns 15 anos, mais ou menos, né? Conheci assim, né? Como obra, tá? Deus me livre, não sou tão velha assim. Eu devia ter uns 15 anos. E tinha muitos livros de Helena Blavatsky na minha casa. Então eu fui ler dela e dos seus seguidores, né? E eu tive duas impressões, tá? Na verdade, a segunda impressão foi um pouco depois. A primeira impressão que eu tive, isso foi muito claro para mim, é que ela estava se contrapondo a Allan Kardec, tá? Então, era como existe hoje, né? As pessoas, um meteu o dedo no outro, sabe? De falar, não, você não tá certo, o que você tá fazendo tá errado, ou, sabe, o dono da verdade, né? E no ocultismo, de fato, não existe muito dono da verdade, não, tá, gente? Existe aquilo que dá certo e aquilo que dá muito errado, tá? Mas ela tinha passagens no livro dela que ela falava dos experimentos que aconteciam na França, principalmente na França, que eram promovidas por Allan Kardec e seus seguidores, tá? Então isso me chamou muita atenção, né? Outra coisa que me chamou muita atenção, né? Eu ia falar duas, mas só uma terceira. Algumas coisas que ela falava, porque eu já era médium, eu nasci médium, tá? Então, eu sempre tive uma vivência muito grande. Eu podia não compreender muita coisa, realmente eu não compreendia. Eu aprendi muito mais de uma forma empírica, tá? Prática na minha vida, do que de fato em livros ou coisa e tal, porque às vezes me trazia muito mais confusão do que esclarecimento, tá? Então, eu contava muito mesmo com as entidades para me ajudar a entender as coisas. Porque de fato, nenhum livro explicou 99% do que eu vi e vivia, tá? Então, uma coisa que me chamou muita atenção nisso, que ela falava sobre as manifestações mediúnicas, é que, de fato, ela não tinha muito conhecimento, né? Não tinha muito conhecimento porque as coisas não eram daquela forma, tá? Não eram bem assim. Claro que existe manifestação física, ok? Com certeza, eu já fiz várias. Mas a coisa é complexa e sofrida, tá? Não fiquem achando que é algo assim, né, de filme Harry Potter, tá? Não é bem assim, não. Então, me parecia que ela não tinha de fato esse conhecimento, embora ela afirmasse que tinha poderes psíquicos, tá? Outra coisa que me chamou a atenção, isso foi anos depois, inclusive eu entrei na sociedade teosófica, eu devia ter uns 20 anos, 21 mais ou menos. E naquela época, gente, eu não sou nova, tá? Naquela época, quando você não tinha um templo, uma loja, um capítulo, né? Daquela sociedade, aquela ordem iniciática na sua cidade, a comunicação era por carta, tá? A comunicação era 100% por carta. Não que muitas ordens, mesmo tendo uma loja, um capítulo, etc., na sua cidade, isso não ocorresse, ocorria também, tá? Mas
porque eles entendem que o seu crescimento, o seu aprendizado, ele é pessoal. E é verdade, né? O seu crescimento é pessoal. Então, era analisado um a um. Então, eu fui admitida, né, na Sociedade Teosófica. Então, eu comecei, né, por carta, a me comunicar com eles, né, e eles a se comunicarem comigo. E eu achei um saco, tá? Nessa época eu já praticava muita coisa, né? Como eu falei, eu já tinha uma mediunidade muito ostensiva. Então aquilo pra mim era água com açúcar, tá? Era muito chato, né? Não tinha de fato, já tava muito, né? Entrei com 9 anos na Rosa Cruz, então eu já tinha uma vivência, já tinha participado de vários experimentos, né? Enfim, que existem, tá? E eu achei aquilo estranho, tá? Enfim, não deu certo, né? Eu sou uma pessoa que assim, quando a gente é estudante, e eu me coloco sempre na posição de estudante, porque eu, embora tenha 50 anos, eu acho que eu não sei nada, sabe? Cada hora surge uma coisa nova, isso é muito bom, né? Eu falo que no ocultismo não existe marasmo. Não existe marasmo, gente, esquece. Né? Na Quimbanda, né? Não existe marasmo. Cada dia é um dia, cada hora acontece um negócio diferente, você tem que entender, você tem que aprender, tá? Então, para quem não é acomodado e para quem gosta do movimento constante, né? É uma boa, tá? Bom, e não deu certo para mim. Eu acho que a gente, às vezes, eu já entrei em várias outras sociedades e tal. Algumas deram muito certo, outras não deram nada, tá? Eu também achei que quando eu fui empurrada, né, pra dentro da Quimbanda, isso não ia dar muito certo comigo, mas acabou dando super certo. Então, é algo que a gente precisa. Só que naquela época eu não tava muito afim de mais nada, não. Tava cansada, sabe? A gente apanha muito, gente. A gente apanha demais nesse universo. E aconteceu. Então, não deu certo. Talvez para outros deem, mas comigo não deu nada certo, não. E aí, depois de uns anos, tá? Assim, eu fiquei com uma pecha com ela. Fiquei, tá? Não vou mentir para vocês. Aquilo tudo que eu lia não tinha substância para mim. Outras tinham substâncias, mas eu já tinha lido em outros livros de outros, sim, mestres, né? Eu pratico yoga desde os 15 anos e estudo, sempre fui atrás disso, porque também com 15 anos, isso na entre década de 80 e década de 90, não era algo que se divulgava assim, né? Como a gente vê hoje, né? Então a gente tinha que correr atrás, né? Para aprender. Então eu tinha muitos livros, né? Hindus, inclusive. E eu já tinha lido aquelas coisas, escrito na Era Comum, 1200, sabe? Não tô falando nem dos Vedas, tô falando de outros, como é que fala? Pushanas ou sutras e etc, né, de outros hindus, de outros mestres. Então, o que ela falava para mim, como se fosse uma revelação que ela estivesse falando espiritualmente com esses mestres, não, ela copiou. Isso para mim era claro. Ela copiou aquilo, tá? Inclusive é uma das acusações que foi feito contra ela depois, tá? Então, o que acontece? A Sociedade Teosófica, que foi fundada em 1875, ela tinha como premissa, tá? Objetivo, porque toda sociedade, né, toda escola iniciática, ela precisa de ter um objetivo, ou vários, não importa, tá? Então, ela tinha, primeiramente, promover a fraternidade universal, parece Rosa Cruz, né? Mas eu acho que ela tinha um pé na Rosa Cruz, tá? Ela era rosacruciana. Eu tenho um vídeo aí que eu falo sobre os Rosa Cruzes, tá? Que não é instituição, tá bom? Estudar religiões, filosofias comparadas e investigar as leis da natureza, que até então eram inexplicáveis, tá? Hoje a gente sabe, né? Tem a ciência aí que explica muita coisa.
Então, ela dizia, né, que ela era guiada por Mahatmas, né, que seriam esses mestres. Inclusive, naquele livro Isis Sem Véu e a Doutrina Secreta, ela fala sobre isso. E ela alegava ter poderes psíquicos e realizar materializações. Gente, Allan Kardec fazia isso, cara, e ela condenava, tá? Ela condenava. Então, vamos lá. Em 1884, ou seja, a gente está falando de quase 10 anos depois, né, que a sociedade foi fundada, Emma Cutting, que era a governanta dela, seria uma secretária, tá? E Alexis Colomb, tá? Acusaram, né? Isso foi em Madras, se eu não me engano. Acusaram ela de fraude, tá? O que ela fazia? Era tipo uma sessão branca, igual Kardec, tá? As pessoas ficavam ali naquela sessão e cartas caíam do céu, tá? Com as mensagens dos Mahatmas, tá? E a Emma, se eu não me engano, é ela mesma, Emma Cutting, ela quem auxiliava nisso, né? Essas cartas, elas eram preparadas no teto e elas saíam uma espécie de um vão ali. O lugar era escuro, ninguém, e as pessoas crédulas, né? Elas não viam. Depois, Richard Hodgson também, né? Acusou. Ele era da Sociedade de Investigações Psíquicas, tá? Ele acusou Helena Blavatsky de charlatanismo e fraude, tá? Isso foi em 1886, 11 anos depois, né, da fundação. Depois também, né, Hodgson também faz acusações de fraude contra a Sociedade Teosófica, tá? Que mexeu bastante com a credibilidade de Helena Blavatsky, tá? E ela era acusada de fraude, charlatanismo, que aquelas manifestações, aquilo não existia, e que ela copiava, tá? Escrituras hindus, né? Que não tinha nada de iluminação, que ela não tinha nada disso, tá? Ela copiava dos próprios Kushanas, enfim, hindus, esses ensinamentos. Então, ela não tinha, de fato, contato psíquico com os Mahatmas, tá? Enfim. E ela também se usurpava, tá? De outras sociedades ocultistas, tá? Isso, porque os Rosa Cruz já existiam na época, Golden Dawn, etc. Então, ela transitava nesse meio. Vocês precisam entender que a gente está falando de uma outra época, 1875, né? Nessa época, quem consumia ocultismo, né? Quem consumia esse tipo de conhecimento? A elite, tá? Era a elite. Não tinha, o homem médio, coitado, estava preocupado em trabalhar e comer, que era muito pouco, inclusive, o que ele tinha. Existia uma certa escravização. Agora, não, a elite, né? Não tinha o que fazer, já estava sendo sustentado pelos pobres, né? Por tantas outras coisas, que começava, né? Não tem o que fazer aqui, deixa eu aprender isso aqui. Então, eles pagavam por isso, tá? Eles pagavam por tudo isso. Existia uma crença muito forte, né? Eles não tinham, de fato, um conhecimento, eram poucos. Muitos, sim, acabaram se afastando um pouco de Blavatsky, porque viram que talvez não servia, né, para eles. Mas, de qualquer forma, ela ganhou muito dinheiro, né? Ela fez uma sociedade rica na época. Tanto é que ela ficava em Madras, na Índia, tá? Não é fácil você manter esse tipo de coisa, entenderam? Então, eles eram sustentados. Não é muito diferente do que as pessoas querem hoje, né? Serem sustentados por outros, né? E ficar mostrando fenômenos e
nomologia, né? As pessoas não querem entender o ocultismo, elas querem os fenômenos, tá? Então, isso, né, também não é novo. Então, assim, ela ganhou muito dinheiro, tá? E ela foi acusada de fraude, não foi por um, foram por vários. Só que naquela época não existia internet, né? Se fosse hoje, nossa, isso daí tinha se espalhado igual vírus, tá? Todo mundo saberia sobre esses casos, tá bom? Se era uma acusação verídica ou não, né? Normalmente o povo não quer nem saber se é verdade, eles já saem acusando, apontando o dedo, né? Também tem isso. Mas naquela época não existia esse tipo de veículo, né, de informação. Tudo ocorria muito oculto também, ou restrito, né? Então, por isso que talvez vocês não conheçam essas questões. Então, eu vou trazer algumas para vocês, como eu prometi, tá bom? Um grande beijo da Nianga para vocês. Tchau, tchau.